Boa noite a todos, boa noite a todas. Como o Giovanni bem observou, a gente vai dar prosseguimento ao estudo do livro Pão Nosso, né? E ditado por Emmanuel. Antes da gente divagar sobre os ensinamentos, eu vou ler a parte do capítulo, que é bem rapidinho, vai ser bom para todo mundo alinhar para o que a gente vai falar em seguida. Capítulo 27, esmagamento do mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Paulo, Romanos, capítulo 16, versículo 20. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recolher a lei de cooperação representam autos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuarmos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho dominativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, apreendendo a grandeza de sua posição de Espírito Eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor, todo paternal, já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a Ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Bom, então vamos interpretando um pouco cada passagem do texto, que cada trecho aqui tem um conjunto de lições muito profundas. No começo ele fala sobre reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. E eu acho que é importante a gente alinhar aqui o que seria esse bem e o que seria esse mal. A gente já sabe, como espíritas, que os espíritos são criados simples e ignorantes, e que o nosso objetivo é chegar à angelitude. Então, esse mal, na verdade, ele vai estar sendo retratado com a nossa ignorância, e como também o nosso foco em suprir as nossas necessidades imediatistas. Então, o mal está mais relacionado a isso, a tentar buscar soluções de curto prazo, que às vezes podem solucionar, mas não são eficazes. E o bem, a busca pelo bem, está relacionado à nossa felicidade plena, à nossa felicidade incondicional, à nossa felicidade inabalável. E é essa luta que todos nós estamos travando aqui. É essa luta que a gente clama pelo auxílio da vontade de Deus. E aí, nos 2 parágrafos seguintes, ele vai retratar que a todo momento buscamos os gênios tutelares, por meio da prece, e que de fato a prece ela é um recurso extremamente rico. E é importante a gente entender qual é de fato o poder da prece. A gente percebe, tem um grande ditado que é comum a todo mundo,
que diz que diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. E o que isso tem a ver com prece? A verdade é que, querendo ou não, o nosso meio influencia bastante. As pessoas com quem estamos convivendo a todo momento nos influenciam. E isso talvez pode dar a sensação de quebra do nosso livre-arbítrio, que às vezes a nossa vontade não vai ser exatamente a nossa vontade, mas estamos seguindo simplesmente o que as outras pessoas estão fazendo. E entender que a prece é você estar rodeado de boas companhias, que é clamar o auxílio e a presença da espiritualidade superior, é escolher essas boas companhias. É você criar em torno de si mesmo um ambiente inabalável. Então, Deus é misericordioso até nesse momento, porque se não temos controle das pessoas que estão ao nosso redor, nós temos necessariamente controle dos espíritos que vão estar nos rodeando. E simplesmente pelo poder da prece, pela capacidade de nos conectar com o mais alto. E assim, a prece, acima de qualquer coisa, ela vai nos trazer equilíbrio emocional e espiritual, para que sejamos capazes de tomar as decisões mais sensatas possíveis. Pode ser algo simples, mas que realmente faz uma diferença absurda na nossa vida. E aí vamos entrar no orai e vigiar. O orai, voltando a essa ideia de termos auxílio e proteção a todo momento. E o vigiar, relacionado à nossa responsabilidade de a todo momento percebermos os nossos pensamentos, percebermos com clareza quando estamos deixando ficar em uma vibração mais baixa e o mais rápido que pudermos revertermos essa situação. E Emmanuel é enfático: a prece é muito importante, mas ela não é suficiente. Não é ela que vai de fato levar a cada um de nós o caminho da autoiluminação. Ela pode ser uma ferramenta para ajudar, mas a gente tem que perceber que é a espiritualidade que está conosco, que Deus estando ao nosso lado, Ele não vai lutar as nossas lutas. Pode nos inspirar, mas somos nós, cada um de nós, que temos que tomar essa ação. Em seguida, ele vai continuando e fala sobre Satanás. Paulo cita Satanás nessa passagem de Romanos e Emmanuel reforça. Satanás? Será que isso não seria um termo muito estranho para nós espíritas falar em Satanás? Porque o que de fato é a representação de Satanás? Seria a personificação do mal. É como se disséssemos que existe um espírito que está focado durante toda a eternidade em causar o mal. Mas esse conceito está em completa contradição com a lei de progresso. O que é a lei de progresso? Ela diz que cada um de nós só tende ou a progredir ou estar no mesmo estado que estávamos antes. Não podemos regredir, não podemos ser pior do que éramos antes. Se por algum motivo a gente acha que se tornou pior ao longo do tempo, é porque agora estamos sendo submetidos a testes mais intensos, a testes mais pesados. Se antes parecia que eu era mais amoroso, é porque as condições eram mais favoráveis. É muito mais fácil a gente amar e ser gentil com quem é gentil com nós mesmos. Mas será que essa é a condição necessária para nós sermos amorosos e gentis? Será que a gente precisa esperar pelo outro para tomar essas atitudes? Então, quando nos deparamos
com essas situações que são adversas, aí de fato estamos sendo testados. E aí de fato vamos entender, vamos compreender se somos de fato pessoas boas. Se de fato temos cada uma dessas virtudes em plenitude. Porque se temos essa virtude, ela vai estar a todo momento ao nosso lado. Na alegria ou na doença. Na alegria ou na tristeza, né? Na saúde ou na doença. Então, independente da condição. Mas, por mais que a gente, voltando, né, à história do Satanás, então, a partir dessa premissa de que somos cada vez melhores, essa personificação do mal não é capaz de existir. O que vai acontecer no equivalente espírita é percebermos que tem espíritos inferiores, que estão no estágio mais próximo da simplicidade e da ignorância, e que estão num estado de desconforto e que também estão querendo deixar cada um de nós nesse estado de desconforto, tentando baixar a nossa vibração. Então, não uma única personificação, mas diversos espíritos. E por isso causaria, a princípio, estranheza Emmanuel citar Satanás. Só que aí a gente tem que pesquisar mais a fundo. O que significa de fato a palavra Satanás? Quando a gente vai buscar lá na origem hebraica, Satanás significa simplesmente adversário. Satanás significa adversário. E é isso. E sim, a gente vai ter a todo momento adversários que vão impedir a nossa autoiluminação. E é tão claro isso para Emmanuel, porque no próprio parágrafo ele já vai em seguida: Satanás representando o poder do mal. Então é isso, é os adversários que a gente encontra a todo momento, que estão nos impedindo, que estão nos desafiando a alcançar a nossa autoiluminação. E em seguida, na própria passagem de Paulo, reforçada por Emmanuel, ele diz que Satanás será esmagado por Deus. Satanás será esmagado por Deus. E aí parece de novo uma contradição ao pensar que todo mal não vai ser extirpado, não vai ser eliminado por nós, mas sim por Deus. Bom, se é Deus que vai eliminar o mal, o que eu preciso fazer? A princípio não preciso fazer nada, deixa com Deus mesmo, né? E de novo a gente pode cair numa falácia, né? E para a gente compreender melhor, vamos ver o restante da frase, que ele diz o seguinte: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Debaixo dos vossos pés. Bom, o que significa esse debaixo dos vossos pés? Basicamente, ele quer dizer que o mal não vai ser extirpado a esmo, como se Deus descesse sobre a terra e eliminasse todo o mal. Ele vai ser eliminado pessoa a pessoa. E para ter esse mal eliminado pessoa a pessoa, vai depender da escolha de cada um de nós. Então, voltando de novo a essa autorresponsabilidade, como é que a gente faz para permitir que Deus esmague esse mal debaixo dos nossos pés? É a hora que a gente tem que fazer a seguinte escolha: de pautar as nossas decisões mais alinhadas com a vontade divina do que a nossa própria vontade. E atingir, de estar alinhado
com a vontade de Deus não se tem nada a ver com agir de forma passiva. Agir de acordo com a vontade divina está relacionado a servir cada um dos nossos irmãos. E o servir pode muitas vezes ser mal interpretado como simplesmente ser um capacho dos outros, onde eu simplesmente renuncio tudo o que eu acredito em prol da satisfação do outro. E servir não tem nada a ver com isso. Servir está relacionado à nossa predisposição a dar o melhor para o próximo. E dar o melhor para o próximo não necessariamente se relaciona a dar tudo o que ele quer. Como é que a gente... Mas parece que é a mesma coisa, né? Mas vou dar um exemplo que vai deixar muito claro. Um pai e uma mãe que, ao invés de... que sempre reprime seu filho quando, sei lá, quer ficar comendo chocolate o tempo inteiro e fala, não, é melhor você comer vegetais e legumes. Ele não está aderindo à vontade do filho. O filho vai provavelmente ficar extremamente chateado por não estar comendo aquilo que ele quer. Mas o pai não está focado em realização de desejos. Ele está focado em realização de necessidades. Necessidades está mais relacionado ao bem de longo prazo e desejo de curto prazo. E é isso que se trata servir. Buscar a todo momento servir às necessidades dos outros. Então, não precisamos hesitar em sermos servidores. Pelo contrário, é na servidão que a gente vai encontrar sim essa felicidade plena, essa felicidade inabalável e incondicional. Porque a gente não está aqui para servir, para receber muito obrigado. A gente não está aqui para servir, para receber tapa nas costas. Isso pode acontecer ou não, mas o propósito maior, acima de qualquer coisa, é fazer o bem ao próximo, é resolver as necessidades. Estar focado em simplesmente a gratidão alheia é ser egoísta. É a gente perceber de fato que as nossas ações não estão pautadas em um pilar firme e incondicional. Olha só, é totalmente condicional. Eu só faço se eu receber muito obrigado. Mas a felicidade que é incondicional já foge ao nosso controle. Servir a Deus está relacionado a gente abrir mão disso. E pode ter certeza, não é fácil para nenhum de nós abrir mão disso. É um exercício constante, é um exercício diário. E é ao perceber isso que a gente vai notar que não tem nada de passivo em servir. É uma atividade extremamente ativa, onde não é simplesmente seguir a nossa natureza que vai dar tudo certo. Às vezes é lutar contra ela, em prol de algo muito maior. E é nesse momento que a gente renuncia a essas coisas que estamos alinhados à vontade de Deus e não à nossa própria vontade. E é nesse momento que a gente permite que sim, Deus esteja no controle de todas as coisas e não nós mesmos. E aí a gente pode voltar para a frase de Paulo,
que o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. E Deus de paz, o Deus de paz, agirá em prol de cada um de nós, somente no momento em que estivermos alinhados e conectados com a vontade divina, sob os pés de cada um de nós. E aí, assim a gente vai alinhando a todo momento, vai percebendo, vai vigiando as nossas atitudes. Sim, temos que orar. Sim, temos que nos conectar com a espiritualidade superior. Temos sim que estar vendo palestras, porque isso vai limpar, vai deixar a gente mais preparado e mais suscetível a tomar boas atitudes. Mas ao lado desse orar está relacionado à nossa constante vigilância, a nossa constante perceber os nossos pensamentos, a constante análise do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Uma frase simples, mas com uma profunda sabedoria. Porque parece óbvio conhecer a si mesmo. Ué, eu convivo comigo a todo momento, como é que eu não me conheço? Será que você se conhece mesmo? Será que você compreende por que você toma determinadas atitudes ou porque você tem determinados pensamentos? Ou às vezes você se percebe sendo simplesmente um fantoche das circunstâncias. Ah, mas não tinha como, eu não tive escolha. Quantas vezes a gente já falou isso? Eu não tinha escolha. Será? Será mesmo que você não tinha escolha nenhuma? Será mesmo que não estava nas suas mãos? Quando a gente fala que não tem escolhas, é a hora que a gente está renunciando ao nosso livre-arbítrio. É a hora que a gente mostra que não temos autoconhecimento nenhum. É a hora da gente ter humildade e parar e analisar com calma. E não é fácil, porque quando a gente para analisar profundamente dentro dos nossos corações, muitas das coisas não são coisas bacanas, não são coisas agradáveis. A gente tem que lidar a todo momento com as nossas sombras, escolher lidar com essas sombras, porque nós só seremos capazes de eliminar esses vícios, eliminar esse lado sombrio, se tivermos consciência dele. Se tivermos consciência de que estamos tomando atitudes egoístas, de que estamos sendo invejosos, de que estamos sendo possessivos. E aí sim, a partir do momento que nós temos a humildade de reconhecer isso, de estarmos conscientes de cada uma dessas situações, estaremos sim habilitados a mudar, a reverter. E sempre lembrando que Deus é bom o tempo todo. Que aquilo que muitas vezes
vezes a gente considera o mal, na verdade, nos trará uma lição. E pensar em longo prazo, e quando eu digo longo prazo, não é anos, não são décadas, mas são vidas. E quando a gente percebe em vidas, a gente percebe que nada pode de fato nos abalar na eternidade, e sim trazer crescimento espiritual, que vai nos levar rumo à angelitude.